Oi, seres humanos, estamos aqui de volta. Meu nome é Marta. Hoje a gente está aqui ainda no processo, do controle celular, a parte 2 do controle celular, que é do metabolismo celular, que é da biologia celular, agora número 9, hein? Então, nessa parte do controle celular, gente, se vocês não se recordam, na parte 1, nós falamos do que, gente? Do DNA, dos nucleotídeos do DNA, das bases nitrogenadas do DNA e da pentose do DNA, tá? As coisas que são importantes aí para a gente saber desta molécula maravilhosa, tá? E hoje eu quero falar com vocês o seguinte: como é que essa molécula se estrutura, tá? Porque nós devemos saber o seguinte, algumas coisas que... Lembra que eu falo sempre? Algumas coisas são importantes, outras são muito importantes. E isso que eu vou falar agora é muito importante, tá? Que é o seguinte, quando eu falo de DNA, esse DNA, que é o ácido desoxirribonucleico, ele tem algumas características marcantes, tá? E algumas propriedades, Então, se você pegar e falar assim, olha, quais são as propriedades do nosso DNA? Propriedades. Vou falar para você o seguinte, ó. Primeira propriedade, ele tem capacidade de se autoduplicar. Gente, essa propriedade de autoduplicação é que faz com que nós humanos somos desse jeitão há pelo menos uns 60 milhões de anos, Por quê? Porque os primeiros DNAs humanos que surgiram na vida, eles têm essa capacidade de se autoduplicar e mandar as informações para as células que vêm se formando a partir daquele que deu origem, tá? E segunda característica e propriedade, gente, é que ele faz o quê? Ele vai fazer a síntese de RNA, ou seja, é o nosso DNA que faz o quê, gente? Que produz o nosso RNA. Isso daqui é muito importante e a gente não pode esquecer jamais, certo, gente? Outra coisa que é muito mega ultra importante, como que é o jeitão da molécula, tá? Então, a nossa molécula de DNA é o que nós chamamos de dupla, olha só, dupla hélice. O que significa isso, gente? Que eu tenho, tá vendo aqui? Uma parte da molécula, outra parte da molécula, formando uma hélicezinha. Tá vendo? Então, esse desenho, tá, cada vez que vocês olharem, ou lerem, ou pesquisarem sobre DNA, você vai ver que a primeira coisa que vem é um desenho como esse que eu fiz aqui, tá? Indicando o quê, gente? Que o nosso DNA é uma dupla hélice. E é uma molécula enorme, certo? E que tem quais propriedades, gente? Primeiro, ele tem capacidade de se autoduplicar. Segundo, ele tem capacidade de produzir os nossos RNAs, tá bom? Então, agora eu vou mostrar para vocês como é que ocorre o processo de duplicação do DNA, ou seja, de que maneira que essa molécula de DNA ela vai se autoduplicar. Então, o que nós temos que ver, Então, a gente vai trabalhar com a primeira propriedade, que é a propriedade de autoduplicação. Então, o que nós temos que sempre relembrar? Que o nosso DNA ele é uma dupla hélice. Então, eu tenho uma molécula de um lado, outra molécula do outro lado, tá? E essas moléculas são unidas por pontes de hidrogênio que são feitas entre as bases nitrogenadas, Como se fossem degraus de uma escada em hélice, tá?
Então, é desse jeitão aqui. Bom, se eu tiver que duplicar essa molécula, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa, né? Se eu quero duplicar e eu quero ter um molde da molécula, a primeira coisa que eu devo fazer é abrir a molécula, tá? Como se fosse um zíper, um feixe-clair, né? Sabe que você tem aquele carrinho e vai abrindo. Então, o que vai acontecer aqui? Olhem que bacana, né? Nós temos isso daqui numa sequência, tá? Então, eu tenho a minha molécula. Essa molécula começa a fazer o quê, gente? Ela começa a se abrir. Deu para perceber aqui, ó, que ela está se abrindo toda bonitinha, tá? Claro, né, que alguém tem que abrir essa molécula, assim como a hora que você vai abrir ou fechar o feixe-clair, ou o zíper, né, você tem aquele carrinho para abrir e fechar. Então, aqui, quem faz isso na molécula de DNA? Como é que ela se abre? Existe uma enzima que faz isso, tá? Ela vem e ela atua sobre as pontes de hidrogênio, quebrando essas pontes e abrindo essa molécula. Então, acredita-se realmente que é isso que aconteça, né? Que essa molécula, ela vai se abrindo constantemente até que ela abra totalmente e duplique totalmente essa molécula, tá? Então, ó a situação que nós temos, né? A célula recebeu um comando que ela precisa se dividir e aí eu tenho que duplicar todas as moléculas de DNA que eu tenho dentro dela. O que eu faço então? Vem aquela enzima, né? Age, a enzima vem bonitinho, ó, a enzima aqui, toda bonitinha. Ela age sobre as pontes de hidrogênio, quebrando as pontes de hidrogênio e abrindo a molécula. Olha que lindo, né? Então, alguns autores falam que isso daqui se chama uma forquilha, porque realmente, né, forma-se como se fosse uma forquilha mesmo. Forquilha de replicação. Porque tanto faz, né, eu falar em autoduplicação ou replicação da minha molécula de DNA. Tudo bem? Tá bom. Abri o zíper. E daí? O que acontece, né? Isso tudo, a autoduplicação, está acontecendo em que local da nossa célula? Está acontecendo no interior do núcleo. É isso que nós temos sempre que pensar, tá? Ácido nucleico. Então, esse ácido está dentro do núcleo das nossas células eucariontes que a gente está falando, tá? Então, o que vai acontecer? A enzima, que é essa bonitinha aqui, ela vai agir sobre as pontes de hidrogênio e vai abrir essa molécula inteira, combinado? E aí, abriu a molécula, vai ficar aberta assim para o resto da vida? Não, né? Eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter, dentro do núcleo, eu tenho umas reservas que a gente chama, reservas de nucleotídeos. Lembra, gente, os nucleotídeos? Então, eu tenho um monte de reserva de nucleotídeos, tá? Nucleotídeos que tem adenina, nucleotídeos que tem timina, nucleotídeos que tem citosina, nucleotídeos que tem guanina. Eu tenho um monte desses lá dentro do núcleo, todos paradões, né? Que legal, será que um dia vão usar a gente e tal, né? E esses nucleotídeos estão todos lá. A hora que abriu o zíper da molécula, né? Abriu aqui a nossa molécula, o que vai acontecer? Esses nucleotídeos aqui, eles ficam todos felizinhos, eles falam, ei, olha que legal, vai chegar a hora da gente ser utilizado. Então, cada nucleotídeo desse aqui, obviamente arrebanhado por uma outra enzima, né? Uma outra enzima que tem capacidade de fazer isso, que é uma enzima polimerase, tá? Ela faz o que, gente? Ela vai pegar esse nucleotídeo e vai começar a encaixar aqui nessa molécula, ó. Encaixa um, encaixa o outro, encaixa o outro, encaixa o outro, encaixa o outro, encaixa o outro e assim sucessivamente. Mas olha que interessante, né? Lembra que a nossa molécula, ela tá como? Aqui se eu tenho adenina, do lado de cá eu tenho timina. Se aqui eu tenho citosina, do lado de cá eu tenho guanina. Se aqui eu tenho adenina de novo, timina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, né? Se a gente tiver isso,
Lembra qual era quem que gostava um do outro? Lembra? Quem era, gente? A com T, C, G com C. Tudo bem? Então, AT, CG. AT, CG. Sempre. Sempre adenina com a timina, timina com adenina, guanina com citosina, citosina com guanina. Não esqueçam disso jamais na vida de vocês. Então, olha só. Abri a molécula. Se do lado de cá eu tenho timina, qual é o nucleotídeo que se encaixa aqui? Você vai falar, adenina. Muito bem, parabéns. Se aqui eu tenho guanina, o que eu encaixo aqui? Citosina. Parabéns. Timina, quem encaixa aqui? Adenina. Adenina, quem encaixa aqui? Timina. E aqui, gente, citosina. E aqui, citosina. Deu para entender o que aconteceu? Esses nucleotídeos que estavam do lado de cá, eles têm que ser unidos com os nucleotídeos que fazem parzinho, né? Sempre adenina com timina, timina com adenina, citosina com guanina, guanina com citosina. Aí você vai pensar assim, acabou? Claro que não, né, gente? Você não tá vendo que a outra parte tá aqui sozinha, coitada? Então, o que vai acontecer? Aí vocês têm que prestar muita atenção, tá? Então, aqui eu tô fazendo um processo normal, né? Que eu tô constituindo minha molécula, tudo bonitinho. À medida que vai abrindo, esses nucleotídeos vão se encaixando, tá? Do outro lado, gente, a nossa molécula começa a se duplicar não daqui para cá, né? De cima para baixo, assim? Ou de baixo para cima, assim, de cima para baixo. Então, o que tem que acontecer? Vão começando a grudar os nucleotídeos aqui da mesma forma, tá? Mas quais são os nucleotídeos que se unem aqui também, gente? Adenina se liga com quem? Timina. Citosina com quem? Guanina. Adenina, timina. Timina, adenina. Citosina, guanina. Citosina, guanina. Viram? Não sei se vocês perceberam o que aconteceu. Eu formei uma nova molécula do lado de cá. Tá vendo isso? Aí termina de abrir inteira a molécula e termina de encaixar inteiros esses nucleotídeos. No final das contas, o que nós vamos ter? Duas moléculas com parte da molécula velha e parte da molécula nova. Gravem isso, que a gente vai continuar. Então, isso daqui acontece com a molécula inteira, né? Vocês têm que imaginar que essa molécula é enorme e que isso está acontecendo com a molécula toda, tá? Tá abrindo a molécula e os nucleotídeos se encaixando aqui. Então, ó, né, numa sequência, a gente vai abrir mais um pouquinho. Olha aqui, gente, tá vendo? Só tá ficando um pedacinho de nada aqui. Tá vendo? Eu abri, né, a molécula e acontece o que, gente? E os nucleotídeos novos vão se encaixando. Sempre lembrando, né, que esses nucleotídeos que estão se encaixando aqui são aqueles nucleotídeos que estavam soltões lá no núcleo à espera de ser utilizados, tá, gente? Então, olha aqui, tá vendo? Ó que bonitinho, todo mundo aqui se encaixando, encaixando, encaixando. E aí, até que acontece o quê, gente? Termina de abrir totalmente a molécula, né? Termina de abrir totalmente a molécula dos dois lados, certo? Bonitinho aqui, né? Com os nucleotídeos todos ali, todo mundo certinho. Olha aqui, do jeito que eu tô desenhando. E aí, nós temos o que aqui, gente? A molécula nova que se formou, né? Que ela foi se encaixando. À medida que foi abrindo a molécula, os nucleotídeos foram se encaixando, certo? E no final das contas, o que eu tenho, gente? Eu tenho duas novas moléculas, né? Tá vendo? Essa daqui é a molécula mãe. O que está desenhado em amarelo é o quê? É parte da molécula antiga. O que está desenhado em laranja é parte da molécula, só que é a parte nova. Então, no final da duplicação, eu tenho duas moléculas, gente. Molécula A e molécula B. Só que o que acontece? A molécula A tem parte nova, que acabou de se encaixar, e parte velha que serviu como molde.
E a molécula B tem a parte velha, né, que serviu como molde, e a parte nova, né, bonitinha aqui, que acabou de se encaixar. Entenderam? Então, por isso que a duplicação ou autoduplicação do DNA, ela é chamada do quê, gente? Ela é chamada de semiconservativa. Por que ela é chamada de semiconservativa? Ó, eu invadi tudo aqui, mas tudo bem, é para vocês saberem, tá? Por que ela é chamada de semiconservativa? Porque ela conserva parte da molécula antiga e ganha uma nova. Conserva parte da antiga e ganha uma nova, tá? A antiga, o que a gente tem que ter claro na cabeça é que a antiga é o quê? A antiga é o nosso molde da molécula, tá? Então, se na antiga, lembra, eu tinha o quê? Adenina, timina, citosina, guanina, 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 adenina, timina, citosina, guanina, timina. Na nova eu vou ter o quê, gente? Timina, adenina, guanina, citosina, 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 timina, adenina, guanina, citosina e adenina. Viram? Então, essa daqui serviu como molde para eu formar nova. Essa daqui serviu como molde para eu formar nova. Isso que é importante vocês saberem, tá? Que toda vez que a gente está duplicando nossa molécula de DNA, nós fazemos um processo que se chama semiconservativo. Eu fico com a parte velha e ganho uma parte nova. Eu formo duas moléculas, uma com a parte velha nova, uma com a parte velha nova. Isso vocês não podem esquecer jamais em tempo algum. Tudo bem? Então, a segunda propriedade da nossa molécula de DNA é que ela tem capacidade de sintetizar moléculas de RNA, que são o que, gente? São os ácidos ribonucleicos, tá? Lembrando o seguinte, que o ácido ribonucleico, ele é uma molécula simples, muito menor do que a molécula de DNA e, óbvio, né, ele é produzido pelo nosso DNA, mas ele é só um trechinho, ele é só um pedacinho da nossa molécula de DNA. Lembrando, gente, que o DNA ele é uma molécula enorme e ele é formado por vários genes, né? Cada pedacinho da molécula do DNA é um gene, tá? E é esse gene que vai ter capacidade de produzir a molécula de RNA. Então, eu tenho aqui, ó, começando sempre, né, com a nossa molécula de DNA, para o processo do quê, gente? O processo de síntese de RNA. Como é que acontece, então? A nossa molécula de DNA está aqui, que é a base, certo? Vamos supor que esse pedaço que eu grifei aqui é um gene, certo? Então, é esse pedacinho que será o molde para eu poder fazer o quê? Para eu poder sintetizar um RNA, principalmente dos três tipos, né? Mas principalmente o quê? O RNA mensageiro, tá? Então, o que acontece para essa molécula de DNA produzir uma molécula de RNA? Bom, primeira coisa que tem que acontecer é a molécula se abrir, né? Então, aquelas pontes de hidrogênio, elas têm que ser feitas o quê, gente? Elas têm que ser abertas, né? Mas só são abertas nesse trecho específico aqui, que é o trecho do gene. Tudo bem? Então, o que acontece? Olha aqui, gente, a minha molécula de DNA, ela vai se abrir só no trecho específico que eu tô falando para vocês, tá vendo? Ó, então, ela abre, né? Bonitinha aqui. Da mesma maneira que abriu a molécula de DNA, tá? Eu tenho que ter uma enzima, né? Eu tenho a nossa enzima bonitinha que vai agir e fazer o quê? Quebrar as pontes de hidrogênio, tá? Então, existe uma quebra
das pontes de hidrogênio. Combinado? Bom, se eu tinha aqui assim, gente, ó, adenina, timina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, citosina, timina, adenina, citosina, guanina, citosina, guanina, timina, adenina. Se eu tenho essa conformação, eu abri a molécula, não abri? Quando eu abro a molécula, não parece uma bolha isso daqui? Isso é chamado, tecnicamente, de bolha de transcrição. Combinado assim? Por quê, gente? Síntese de RNA mensageiro é chamada de transcrição. É isso que vocês têm que lembrar sempre. Toda vez que eu estiver sintetizando um RNA mensageiro, eu vou estar fazendo o quê? Uma transcrição. Mas óbvio que o DNA está produzindo outros RNAs também, RNA mensageiro, transportador, ribossômico, todo mundo, tá? Então, abre-se uma bolha de transcrição. E aí, o que vai acontecer? Lembra que tudo isso está acontecendo onde, gente? Dentro do núcleo. Não fujam dessa ideia, hein, gente? E aí, dentro do núcleo, além dos nucleotídeos de DNA, eu também tenho nucleotídeos do quê, gente? Eu tenho os nucleotídeos de RNA. Gente, qual é a diferença entre o nucleotídeo do DNA e o nucleotídeo do RNA? O nucleotídeo do RNA, ele vai ter adenina, sim, citosina, sim, guanina, sim, mas ele vai ter uracila ao invés de timina. E também, qual é a pentose que a gente tem aqui nesse nucleotídeo? Gente, como é que chama essa pentose? A pentose vai se chamar ribose, certo? Então, nos nucleotídeos de RNA, eu tenho o que, gente? Eu tenho uracila ao invés da timina e a pentose, como é que se chama, gente? Ribose. Certo? Então, lá dentro do meu núcleo eu tenho uma salada, vocês perceberam isso? Tanto eu tenho um monte de nucleotídeo de DNA, como eu tenho um monte de nucleotídeo de RNA. E esses aqui estão todos lá, né, felizinho da vida, esperando o momento deles serem utilizados, tá? Abriu a bolha de transcrição, uma parte da nossa molécula, ela vai ficar inativa. Vai ficar lá, como diz o povo, em stand-by. E só uma outra parte que vai ficar o quê? Ativa. Certo? Por quê? É nessa parte ativa que esses nucleotídeos aqui serão levados pela enzima RNA polimerase e eles vão se fixar aqui, ó, junto com a molécula que se abriu, tá? Então, timina vai se ligar com quem? Com a adenina. A adenina, ao invés de se ligar com timina, vai se ligar com a uracila aqui. Citosina, guanina, adenina, quem? Uracila de novo. Guanina, citosina, adenina, o quê? Uracila de novo. Por quê, gente? Porque no RNA, a adenina se liga com a uracila, tá? Então, onde eu tiver a adenina aqui, o nucleotídeo que vai se encaixar aqui é o nucleotídeo de uracila. E aí, o que acontece, gente? Essa molécula de RNA mensageiro, de RNA que se formou, ela vai ter que sair daqui, certo? E vai ter, então, e vai embora, vai sair do núcleo e vai lá para o citoplasma. Combinado assim? Então, aí o que acontece? Essa molécula nova que se formou, o que vai acontecer? Ela vai se desprender da molécula de DNA e vai lindamente sozinha, né? Por quê, gente? Porque o RNA é uma hélice simples, ela vai embora para onde, gente? Ela vai embora lá para o citoplasma, certo? Ou ela vai ficar dentro do núcleo para formar um ribossomo, porque é o RNA ribossômico que forma os ribossomos. E aí, gente, o que acontece com a nossa molécula de DNA que tinha ficado aberta? Ela vai fazer o quê, gente? Ela vai se fechar. Tchum, tchum, tchum. Ela volta
ao seu estado original. E faz o quê? Depois que ela dispensou, né, o RNA, tá vendo? Depois que ele saiu daqui, né, ele se desprende daqui, a molécula de DNA faz o quê? Ela se fecha novamente, obviamente com a ação do quê, gente? Com a ação também de uma enzima, que é a enzima DNA ligase, né? Então, para abrir, é uma enzima que se chama helicase, que abre, né, que quebra a hélice, e para fechar, é uma enzima que a gente chama de DNA ligase, ou seja, para ligar as pontes de hidrogênio que se partiram, tá? Então, com isso, a gente conseguiu ver o que, assim, só para finalizar. Nós vimos a estrutura do nosso DNA, nós vimos que ele tem essas duas funções de autoduplicação e síntese de RNA, e vimos como é que ocorre o processo, tá? Então, essa coisa que vocês têm que ficar em mente aí e não podem esquecer jamais. Tudo bem? Então é isso. Então, só para finalizar, seres, e ficar gravado aí na mente de vocês, as diferenças entre a nossa molécula de DNA e nossa molécula de RNA está aqui nesse quadro lindo, maravilhoso. Então, olha só. Pentose do DNA, desoxirribose. Lembra? É aquela que não tem um oxigeninho lá no carbono 2. Pentose do RNA, ribose. Por quê, gente? No carbono 2 ele tem aquele nosso OH, tá? Bases nitrogenadas do DNA, adenina, timina, citosina e guanina. Bases nitrogenadas do RNA, adenina, não tem timina e tem o quê? Uracila, citosina e guanina, tá? Fosfato, gente, é igual para o DNA, igual para o RNA. Morfologia da molécula, ou seja, qual é o jeitão da molécula. No caso do DNA, é aquela dupla hélice que a gente sempre desenha. No caso do RNA, é uma fita simples. Essa fita simples que vai cumprir com as suas funções, né? Então, os tipos de RNA que a gente tem, que são o RNA transportador, RNA mensageiro e RNA ribossômico, são os RNAs que têm o quê? Essa fita simples de tamanho bem menor do que a molécula do nosso DNA. Combinado assim? Então, com isso, a gente fecha essa questão específica, né, de DNA, estrutura, RNA, estrutura, quais são as propriedades do DNA, que é a autoduplicação e produção de RNA, e a gente encerra por aqui essa nossa aula de hoje. Tudo bem? Beijinhos e até mais!